Eu era pastor em uma igreja neopentecostal e fui doutrinado nesse espírito do linchamento. E por 10 anos fiquei nessa loucura achando que era certo. Há 2 anos eu e minha esposa saímos dessa loucura e há 1 ano conheci o site e o Caminho da Graça. E percebi que não estou sozinho em acreditar em um evangelho simples. Você, Caião, Braulio, são irmãos de todas as manhãs. Amém. Tem me ajudado muito. O que quero é contar que quando eu saí da igreja do lixamento, o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, proibiu todos os membros de falarem o meu nome na igreja. Ponto. Parou aí. Certo. Testemunho dele. Certo. Ele foi linchado. É o mínimo de linchamento que o cara sofre, é isso, né? Não se fala mais o nome dele. Outro porque na maioria dos casos você apedreja o nome do cara. Sim. Outro Ainda linchamento. inventam histórias sobre ele. Linchamento de igreja que eu escutei que foi assim. Eu, por exemplo, quando me divorciei, que correu no Ah. Brasil, é que eu tinha fugido para Miami com uma menina de 16 anos. Falaram isso pra você? E pra mim não, pro mundo inteiro. Não, pra você, olha. Não, pra mim. Pra galera. De você. É. Mas e aí? O cara que eu encontrei com ele, que eu te falei que veio o Papo de Graça, ele era de uma igreja muito famosinha aqui em Brasília, lá do setor, lá do sudoeste. Ali. E tem um cara que era político aqui de Brasília, que ia nessa igreja. Toda semana eles davam uma placa pro cara. E o cara, poxa vida, doando tijolo pra igreja, ajudando na obra da igreja, o cara é muita grana, um deputado. E ele foi e apareceu o vídeo dele lá na cueca, na meia, aquele pessoal orando ali, pedindo a Deus e tal. Aí fechou o tempo, né? Sabe o que eles falaram na igreja, cara? Que esse cara nunca foi lá. Que aquilo é montagem? Né? Não, que ele nunca. Não, ele ia ao vivo lá. Ah, ele nunca esteve nessa igreja? Não, depois a pessoa negou. Tá, ele nunca esteve, nunca pregou, nunca orou. Eles politiburo. É um politiburo. Eles decidiram, Caio, que o fato não ocorreu. Claro, é como o Partido Comunista Soviético fazia. Quando o cara caía em desgraça, ele era apagado de todas as fotos oficiais. Você vê fotos originais com o sujeito lá abraçado com Stalin, com isso, com aquilo. Aí caiu em desgraça, bota um outro na montagem bonitinha e ele some, ele desaparece. E esse cara falou que quando perguntava pro pastor lá da igreja, falava assim, e o fulano de tal não vai vir aqui mais? Eu falei, esse cara nunca esteve aqui. Isso que era hilário. Os caras simplesmente, eles negavam um fato. É a mesma coisa de você virar e falar, eu nunca vi o Braulio. Independente de estar filmando. Eu sei, mas eles não negam. Eu abri e fechei convenções e tudo de todo mundo durante 30 anos. Não se fazia nada que eu não abrisse e não fechasse. Sem arrogância, eu estou falando isso contando a história. Pelo menos era a pressão que eu sofria lá no meu escritório. E as minhas secretárias, os que trabalhavam comigo, lembram como não se queria abrir nada e não se queria fechar nada, que eu não fosse abrir, que eu não fosse fechar. Que era para a coisa ter importância no meio. E, ora, no dia seguinte, eu não tinha ido a lugar nenhum. Ninguém me conhecia. Nunca teve aqui. Ninguém me conhecia. Olha, eu vejo às vezes assim o neto do cara, o filho do cara, ficando com raiva dele. Quando chega e começa a falar de mim em casa e o cara calado. Depois de 1 ano, quando vê o filho se convertendo, é que o sujeito chega e diz, mas eu conheço o Caio desde que eu era garoto, ele pregou no seminário que eu estudava, tal, e fica caladinho. Conclusão, o filho fica mais zangado ainda. Porque se ele tivesse a tranquilidade de nem querer omitir, nem querer falsificar nada, mas só contar o que ele viu, o que ele não viu, o que ele não sabe, ele não sabe. Me pergunte. Eu sou franco o suficiente para dizer tudo. VMV TV, o canal é você.